Eu queria repartir com os irmãos um sentimento nessa manhã, enquanto a gente estava ali adorando o Senhor, pelo testemunho da sua mesa, pelo anúncio, da sua morte. Nós somos chamados a fazer o anúncio até que Ele venha. E foi-me sendo colocado no coração. Nós temos falado sobre o testemunho de Deus em Cristo nesses dias. E foi-me sendo colocado no coração a preciosidade da comunhão da igreja. Uma das coisas que o inimigo deseja fazer nesse tempo do fim é enfraquecer a importância que os santos dão à comunhão da igreja, ao fato de nós estarmos juntos, nos protegendo no Senhor, de nós podermos nos exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros e estar nessa koinonia, nessa mútua participação, nessa comunhão de edificação, porque nesse tempo cruel de trevas, engano e apostasia, Ele sabe que o fato de nos isolarmos vai nos enfraquecer e nos fazer bater em retirada. O Senhor deseja que o testemunho dele, que isso tudo que nós temos falado aqui nesses dias que o Senhor tem dado, seja mantido. E para isso Ele nos faz uma lâmpada que brilha, mas que, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim no velador. É muito interessante, irmãos, porque na tipologia, na associação que o Senhor Jesus faz ali, Ele nos compara individualmente a cada crente, individualmente, como uma lâmpada acesa. Mas aí Ele diz que essa lâmpada não é acesa para caminhar sozinha. Ele diz que o desejo dele é que a lâmpada, para iluminar toda a casa, e até mesmo para conservar a sua luz. Interessante isso. É que ela seja posta no velador, que é o castiçal, o candelabro. Então isso significa o quê? Que um cristão nunca é chamado para caminhar sozinho. Você sozinho é como uma lâmpada acesa, mas se você não for colocado no candelabro, sua luz não vai se conservar. Então, para que nós possamos manter o nosso testemunho, nossa luz brilhando, é fundamental, irmãos, as reuniões da igreja. É fundamental a comunhão, para além até mesmo das reuniões. Porque mutualidade, harmonia no espírito não se faz só aqui. Aqui é uma expressão do que acontece no nosso dia a dia, na nossa comunhão com os irmãos. E hoje, muitas pessoas, principalmente com esse avanço da tecnologia, da internet, têm, irmãos, desprezado e enfraquecido esse importante ponto da vida cristã, que é a comunhão dos santos. O livro de Atos fala de 4 coisas que eles guardavam. Essa comunhão é para esse testemunho, porque conforme nós vimos, a arca é colocada como arca do testemunho dentro do tabernáculo, e o tabernáculo se torna, o tabernáculo que fala da edificação coletiva dos santos, o tabernáculo do testemunho. Então nós precisamos valorizar isso. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco sobre essa singularidade da comunhão e da importância do nosso reunir e estar juntos. Queria ler com os irmãos alguns versículos. Vamos em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículos 23 até o 25.
Mantenhamos sem, eu estou lendo a textual, tá? Mantenhamos sem flutuar a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para estímulo do amor e das boas obras, não abandonando nossa própria assembleia, como alguns têm por costume, senão que exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Deixa uma atenção dos irmãos para que ele fala sobre manter sem flutuar a confissão da esperança. Então ele associa a esperança cristã ao que ele vai dizer logo adiante. E aí depois ele fala sobre nós não abandonarmos a nossa assembleia, o nosso congregar, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Enquanto aquele dia não chega, nos estimulemos às boas obras, mantenhamos a esperança ou a confissão dela sem flutuar, sem vacilar, né? Então o que é a esperança cristã? A esperança cristã é a vinda do Senhor Jesus. Nós não temos outra esperança, irmãos. Assim como o Espírito Santo não tem outra esperança. A noiva não tem outra esperança. É a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele fala que essa vinda gloriosa naquele dia deve ser mantida em confissão sem vacilar, e enquanto esse dia não chega, não deixemos de nos congregar. Parece que então o Espírito Santo está deixando muito claro que as reuniões aqui agora, o congregar da igreja aqui agora, é uma preparação para o dia que virá. A gente vai tocar um pouco mais nisso aqui. Agora vamos num outro texto em 2 Tessalonicenses 2. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Mas, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, vos rogamos, irmãos, não vos mover facilmente do vosso modo de pensar, nem ser perturbados, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor há chegado. Certo? Ninguém vos engane de nenhum modo, de nenhuma maneira, porque não virá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para a expressão que é usada aqui, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião. Essa palavra reunião que é usada aqui é a mesma que é usada em Hebreus. Só que tem uma coisa muito interessante que eu queria começar chamando a atenção dos irmãos. A palavra usada aqui em grego é epissinagogue. O irmão Gino gostava muito dessa palavra. Somente porque era um ponto ao pós-tribulacionismo da visão dele. Por quê? O que significa epissinagogue? Epi é o prefixo grego acima de. É da onde você tira, por exemplo, a palavra epiderme. Derme, pele, epiderme é a camada mais acima da pele. Né? Então, epi é acima de. E sinagogue é reunião. Então ele está dizendo que haverá um dia, irmãos, que maravilhoso, que vai ocorrer uma grande reunião no alto. A reunião acima, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, não é? É a nossa esperança esse dia chegar. Né? Mas aqui, nesse contexto, falando do dia do Senhor, da vinda do Senhor, é até claro você usar uma palavra dessa, porque está se implicando o arrebatamento. Mas sabe o que é curioso, irmãos? Eu não sei, eu queria que o Senhor pudesse produzir em nós a percepção para isso aqui. Lá em Hebreus capítulo 10, ele está mencionando o congregar da igreja agora. Ele não está mencionando a reunião naquele dia.
Ele está dizendo que quanto mais vezes que aquele dia se aproxima, não deixe o congregar agora. Só que o interessante é que o Espírito Santo usa a mesma palavra que ele usou em Tessalonicenses para o arrebatamento no alto, para a grande reunião da grande assembleia no alto, ele usa a mesma palavra para a reunião da igreja agora. Amém. Curioso. O que o Senhor está querendo deixar implícito com isso? Que ele considera as reuniões de agora uma preparação da mesma natureza para a grande reunião daquele dia. E ele quer dizer o seguinte: se você não ama as reuniões da igreja agora, você não pode dizer que você ama a vinda dele naquele dia. Porque aquele que não for, irmãos, mantido na epissinagogue da igreja, porque, irmão, epissinagogue é reunião no alto, mas nós estamos reunindo no alto aqui, olhando do ponto de vista humano e físico aqui agora? Não, nós estamos reunindo na terra aqui, nesse pequeno salão. Mas é que o Espírito Santo considera que quando o povo de Deus se ajunta, a realidade do que vai ocorrer naquele dia se faz presente mesmo agora. E é por isso que nós não podemos deixar de nos congregar. E aí ele diz em Hebreus capítulo 10, quando ele usa a mesma palavra. Porque vocês sabem que aquele dia da grande reunião está se aproximando. Então isso indica que a frequência provida de um entusiasmo santo, de uma percepção santa do significado que estamos fazendo aqui, está sendo avaliado por aquele que vai arrebatar os santos. Isso significa que se você não valoriza as reuniões da igreja, você não pode dizer que você ama a grande reunião naquele dia. Porque se você despreza os ensaios dessa reunião na terra, como que você vai estar preparado para a realidade maior nos céus? Quando ele vier congregar os seus santos. Ó, irmãos, que precioso é o povo de Deus reunido. Que maravilhoso é quando o Senhor Jesus nos ajunta. E é por isso que, como nós estamos orando aqui, há tantos ataques do inimigo. Porque a reunião pública e coletiva do povo de Deus é uma exibição da vitória de Cristo na vida dos santos. Não é interessante que, se você pegar, há um livro do irmão Witness Lee, né, que se chama assim: Experimentar Cristo como as ofertas para exibi-lo nas reuniões da igreja. Eu poderia dizer nas reuniões públicas da igreja. E ele mostra uma coisa interessante nesse livro. É um livro que não teve muita circulação, muitos irmãos não compraram. Mas tem uma coisa interessante que ele fala nesse livro. Se você for procurar na Bíblia, aonde começa a aparecer o princípio das reuniões do povo de Deus? Os irmãos já fizeram essa pergunta ou já foram ver? Deixa eu fazer a pergunta aqui para os irmãos participarem, igual o irmão Deus costuma fazer às vezes. Tenta dizer pelo menos onde é o livro que isso começa a acontecer. Note que eu não falei das reuniões da igreja. Falei das reuniões do povo de Deus. Então, antes de ser a igreja o povo de Deus no Novo Testamento, já tinha o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, lá no Antigo Testamento, onde isso começa? Quem falou Êxodo? Êxodo? O Igão falou Gênesis. Vamos lá, o que os irmãos acham? Êxodo ou Gênesis? Porque tem que ser um dos dois, né? Hã? Tem povo de Deus lá em Gênesis reunido? Nação? Não tem. Tem família, tem reunião familiar, que já é uma miniatura. Mas como Gênesis é o livro das sementes, isso aí está só em germe ali. Aonde que aparece a nação reunida? No livro de Êxodo. E é muito interessante, irmãos, porque a redenção, a gente sempre pensa na salvação do ponto de vista individual. O Senhor me salvou para ser dele e tal, muito bom. Só que lá em Êxodo, quando menciona-se a primeira vez de Deus libertar o povo de Israel, ele fala assim: deixa ir o meu povo para que vá ao monte de Deus e me celebrem juntos, coletivamente, uma festa no deserto. Que interessante, irmãos, que a redenção tem como propósito a exibição da vitória coletiva do Senhor com seu povo congregado junto. Sabe por quê?
Porque se não há uma expressão concreta na reunião do povo de Deus, isso significa que individualmente Satanás tem cativado cada um dos irmãos. Agora, se o povo coletivamente se manifesta, é porque na vida individual de cada um há acontecido vitória do Senhor. Tá dando pra gente entender esse sentimento, irmãos? Então é muito importante. É por isso que os ataques de Satanás vêm. É por isso que você às vezes está lendo a Bíblia em casa, te dá sono. E esse sono não tratado na forma individual se manifesta nas reuniões da igreja. Mas se você consegue louvar o Senhor, proclamar o Senhor e declarar a vitória do Senhor junto com os irmãos, é porque também na sua vida o Senhor tem sido vencedor. 3 vezes ao ano o povo tinha que se reunir em Jerusalém, no lugar escolhido por Deus, de acordo com Deuteronômio 12. E eles tinham que ir levando os produtos que eles laboraram na terra. Sabe o que isso significa na tipologia, irmãos? Que o Cristo que você desfruta no seu dia a dia, sabe aonde é o lugar de máxima expressão e exibição dessa vitória? No coletivo do povo de Deus. Aquele Cristo que nós laboramos e comemos no nosso dia a dia, porque nós nos alimentamos dele. Ele é nosso trigo, nossa cevada, nosso figo, nossa vide, nossa romã, nosso ferro, nosso bronze, nosso manancial, nossos ribeiros dos montes. Ele é tudo isso para nós. Quando nós provamos dele no dia a dia, ou na comunhão com um irmão ou outro, aí então, assim como o povo de Israel se reunia não de mãos vazias, cada um trazendo algo, nós fazemos o mesmo na reunião da igreja. Por isso Paulo fala, quando vos reunis, um tem. Não é que vai vir para receber e ter. Quando vos reunis, um tem. Porque já vem. A ideia de Paulo é a realização da tipologia do Antigo Testamento. Eles laboravam na terra e quando se reuniam, traziam os produtos. Essa era a exibição da vitória do Senhor sobre o inimigo e sobre eles também. Irmãos, que precioso que o Senhor possa derrotar o nosso ego. Que precioso que ele possa vencer o inimigo e as coisas do inimigo na nossa vida. E sabe onde você exibe isso? No congregar. No congregar. Então não vamos, irmãos, é um sentimento do meu coração. E isso é testificado pelas orações dos irmãos aqui nessa manhã e pelo que vimos, porque Satanás não tem interesse no testemunho coletivo do povo de Deus. E como o irmão Christian Shen costuma falar, você pode até adorar o Senhor na sua casa, mas a medida do Cristo que você vai conhecer é muito pequenininha. O Cristo que você conhece adorando ele sozinho na sua casa é muito mais pequeno do que o que você pode ter junto aos irmãos. Quando nós estamos com os irmãos, eu vejo um ângulo de Cristo no Jô, e um outro ângulo de Cristo na Isa, e um outro ângulo de Cristo no Igor. E a Dani tem uma coisa de Cristo que eu não tenho. E aí essa coisa que ela tem que eu não tenho é passada para o Igor. E o Igor agora aumenta a expressão de Cristo naquele ângulo que ele não possui. E a combinação do aspecto de Cristo que está nela com ele faz uma soma que acrescenta na minha vida. A medida de Cristo nos santos é maior do que a medida individual, irmãos. Então nós não podemos desvalorizar o congregar do povo de Deus. E a comunhão mútua. Que o Senhor edifique o testemunho dele no nosso meio, irmãos. É muito interessante que o Espírito Santo, eu não sabia disso, eu estava lendo o irmão Gouveia no Estudo Tessalonicenses, inclusive faço uma propaganda aqui, como diz o irmão Deus, quem quiser tem o livro ali atrás, tá? O irmão Gouveia menciona, ele diz assim, olha, a palavra grega usada aqui, em Tessalonicenses, é a mesma de Hebreus, porque o Espírito Santo considera as reuniões da igreja uma preparação para a grande reunião. Irmão, que solene que é isso. Você sabia que você desprezar as reuniões da igreja e começar a faltar no congregar dos santos, você está sendo avaliado pelo Espírito Santo. Você lembra que quando a gente viu, até na outra vez passada, no encontro que teve lá em Brasília, acho que naquele lugar que a gente alugou, eu estava lendo com os irmãos o texto de Lucas que fala que nós temos que orar e vigiar a todo tempo para sermos tidos por dignos. Então tem alguém que está fazendo essa avaliação. Porque se você vai ser tido por digno, é porque alguém está avaliando se você tem vivido de forma digna. Quem é que está fazendo a avaliação? O Senhor. Mas não só no vigiar individual, mas reunir-nos juntos para vigiarmos juntos. Porque as reuniões da igreja é uma miniatura da epissinagogue daquele dia.
O congregar é fundamental. E o Senhor Jesus, na tipologia que ele falou em Mateus, ele disse que se a lâmpada não for posta no alqueire, sua luz não se conservará. Então, tiremos da nossa cabeça essa ideia de que dá para ser crente sem precisar estar junto com os irmãos. Você pode ser salvo, mas edificado não. Eu achei maravilhoso. Eu vou falar aqui, porque o Gui já falou, eu acho que todos os irmãos que sabem do testemunho dele, ele falou, olha, eu poderia estar em outro lugar. Poderia estar ganhando melhor, talvez um futuro profissional muito mais abençoado. Aí ele falou, mas o que me mantém aqui em Formosa é a comunhão com os irmãos. Então, isso para mim, irmãos, é uma coisa assim que mostra a realidade que o Senhor tem posto na vida do irmão. De que o futuro profissional nada significa à vista do que o Senhor tem feito na comunhão entre os santos. Quantas vezes, por causa de alguma coisa material, por causa de algum futuro, de alguma promoção, alguma coisa, nós desprezamos o que é mais essencial, irmãos. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Eu queria fazer uso aqui de um outro texto com os irmãos. Vamos lá em Mateus capítulo 27. Mateus 27 não, Mateus capítulo 26. É claro, irmãos, a gente tem que entender isso dos contextos de cada um. Tem localidades que não tem uma congregação, que só tem uma, duas famílias. É claro que nesse princípio você vai fazer o que estava escrito no livro de Gênesis. Quando não tinha uma nação, uma congregação, a família era a miniatura disso. Se você não tem com quem congregar, está difícil no contexto, porque há reuniões que se reúnem para o pior e não para o melhor, como diz Paulo. O Senhor vai ter que dar direção, mas o fundamental é, você não pode se isolar e viver uma vida sem comunhão. O máximo que nós podemos para estar juntos, irmãos. Bom, eu vou falar se der tempo, não vou adiantar não, senão a gente corre e acaba não falando. Mas tem um outro princípio que a gente tem que entender nessa questão da comunhão, que está ilustrado na edificação da casa de Deus também. Mas vamos devagarzinho aqui. Depois, se der tempo, a gente chega lá. Mateus 26, quando o Senhor Jesus, depois da ceia, ele fala para os discípulos, né? Só queria mostrar uma coisa assim que eu achei muito bela, né? Dentro desse contexto. Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhes diz: todos vós me abandonareis nesta noite. Porque está escrito, ferirei o pastor, e serão dispersadas as ovelhas do rebanho. Mas, depois de ser eu ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Muito interessante isso aqui, irmãos, porque o Senhor fala assim, todos vocês vão me abandonar essa noite, porque estava escrito em Zacarias, desperta a espada contra o homem, o meu companheiro. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Que interessante. Quem é o pastor? O Senhor Jesus. Quem que é esse pastor que é o companheiro de Jeová? O Senhor Jesus. Mas ele diz assim, a partir de agora, o Senhor sempre, ele até ora isso ao Pai em João 17. Guardei-os em teu nome e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Aquele que nunca foi salvo também, para que se cumprisse as escrituras. Mas o restante, Pai, estão todos guardados. Os irmãos lembram quando Eliseu mencionou aqui que o Senhor Jesus estava orando no Getsemane, aquela escolta de soldados vem prendê-lo? E ele fala assim, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele fala, eu sou, eles caem por terra, aí ele se levanta e o Senhor fala assim, a quem buscais? A Jesus Nazareno. Ele fala, já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. Irmãos, que interessante. Um prisioneiro desarmado controla as ações de 60 soldados no mínimo que foram prendê-lo. Ninguém lançou mão dos discípulos. O Senhor protegeu os discípulos mesmo no momento que ele estava sendo preso. Ninguém tocou nos discípulos. É muito interessante isso, porque depois que o Senhor parte, você vê o Sinédrio, as autoridades romanas perseguindo os cristãos. Mas por que naquela hora, que era... Irmão, vamos dizer assim,
se eles prendessem o Senhor e matassem os discípulos também, a obra de Deus sofreria uma grande perda. Mas por que naquela hora eles não tocaram nos discípulos? Porque o Senhor é soberano até no momento em que parece que ele está sendo o prisioneiro. Ele fala, vocês não vão tocar nele. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. E Pedro, irmão, ainda para ajudar, você sabe, ele tinha feito, né, aquela ação que Pedro sempre faz nos evangelhos. Né? Na sua precipitação, como ele não era um soldado, foi tentar agir como um, defendendo Jesus, a espada que era para dar no pescoço pegou a orelha e feriu o servo do sacerdote. Tipo, irmão, diante de uma questão dessa, uma autoridade tem todo jeito de prender todo mundo. Mas o Senhor é soberano até sobre aqueles que exercem um poder sobre ele quando ele permite. Aleluia, irmãos. Amém. É a primeira vez que um prisioneiro desarmado dá ordem para os soldados armados. Deixai ir estes, ninguém toca nos discípulos. Ele protege eles. Só que ele diz o seguinte, depois que eu for ferido, vocês vão se dispersar. Agora eu queria falar uma coisa aqui, que também foi o que o irmão Gouveia compartilhou nesse livro. Ele diz assim, não é impressionante que ao longo de 2000 anos, desde que o Messias foi ferido, nunca houve uma reunião de todo o povo de Deus. Israel, irmão, se reunia, toda a nação, 3 vezes ao ano. Mas a igreja tem estado dispersa nesse mundo. Nunca houve uma reunião, irmãos, de toda a igreja. Você já parou para pensar nisso? O pastor foi ferido. As ovelhas estão dispersas já fazem 2000 anos. E ele até diz assim no livro, houve sim uma pequena reunião de mais ou menos 500 irmãos, porque provavelmente os 500 irmãos para quem Jesus apareceu foi aqueles que foram ver na Galileia. Mas aquilo não era toda a igreja. O grande rebanho ainda continua disperso. Mas nós temos uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses diz que ocorrerá a nossa grande reunião no alto com ele. Mas o Espírito Santo está de olho no tipo de valor que você dá nas reuniões agora. Porque ele usou o mesmo termo, assim, até de forma etimológica não é muito certo você pegar a palavra epissinagogue, que significa reunião no alto, e aplicá-lo para uma reunião do congregar agora, porque nós não estamos congregados no alto, mas é que quando a igreja reúne, o alto desce no meio dela. Aleluia. E nós estamos sendo preparados para essa grande reunião. Então, o irmão Gouveia diz assim, ao longo de 2000 anos nunca ocorreu uma reunião de todo o povo de Deus. Mas de acordo com a promessa do Senhor, ele disse que vai ocorrer a grande reunião no alto de todos, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E juntos uns aos outros. Bom, irmãos, então que a gente possa dar valor ao tempo que temos agora para congregarmos, para nos exortar uns aos outros, porque é nesse calor da comunhão onde nós conseguimos nos exortar, conseguimos, né, porque a igreja não é um Rotary Club, né, não é uma coisa para você fazer média. A igreja é um lugar onde há correção, onde há encorajamento, onde há estímulo. Seu irmão não pode tocar na sua vida? Como que isso é corpo? Se no corpo os membros se auxiliam? Não, eu reúno mais irmãos assim na minha vida particular. Irmão, não tem essa questão de vida particular, entenda o que eu estou querendo dizer. Claro que você tem os momentos que são próprios seus, da sua esposa, dos seus filhos. Mas se o irmão não puder te ajudar, te orientar em alguma questão, se está ocorrendo ali um certo desvio e ninguém pode tocar em você, não é assim que se faz no corpo. E é por isso que o Senhor quer nos manter juntos. Quer que nós demos um testemunho coletivo para exibir a sua vitória, mesmo antes dessa grande reunião. Amém. Ele antecipa na epissinagogue de agora a epissinagogue final daquele grande dia. Agora eu ainda queria, depois que nós lemos aqui, poder meditar com os irmãos em uma carta escrita pelo irmão Demi Penton. O irmão Demi Penton foi o sucessor do irmão Gouveia na capela de Norwich, na Surrey Chapel, lá na Inglaterra, e ele influenciou muito a vida da irmã Margaret Barber. Né? Os dois eram amigos, eu fiquei sabendo até que chegaram a ter até planos de casar, mas acabou que não se casaram.
Mas ele continuou um grande amigo dela até o fim da vida, e os escritos dele também ajudaram muito o irmão Otmani. E no ano, acho que de 1905, 1904, ele estava numa viagem ali pela região da Jamaica, e ele escreveu uma carta aos irmãos da congregação que ele cuidava. Essas cartas são as cartas pastorais, a gente vai ver se coloca elas num livro que está sempre para ser lançado da editora. E a carta 6, são 8 cartas, fala sobre a solenidade do reunir do povo de Deus. Eu queria ler com os irmãos, vou fazer uso do celular, tá? Porque está no celular aqui, vai aparecer no livro depois, mas eu queria poder ler aqui com os irmãos. Ele menciona um fato que eu queria chamar a atenção dos irmãos para a gente ler na Bíblia. Vamos lá em Levítico, a tipologia, porque nesses dias nós estamos vendo essa questão do testemunho do Senhor e lendo as tipologias do Antigo Testamento, né? Isso é muito proveitoso, porque os tipos, conforme a gente viu, o F.B. Meyer diz que a tipologia é tão precisa quanto a matemática. Tem muitas verdades que sem um tipo você não consegue ver de forma perfeita, mas com o tipo ela fica clara. Então vamos lá em Levítico capítulo 8, versículo 35. Peço perdão porque eu estou demorando aqui para ver as páginas, que essa Bíblia aqui está mais nova que a minha. Eu levei a minha para algum lugar ontem à noite e eu não sei, eu não sei onde ela está. Será que essa aí é a minha? É. Será que é a minha? Deixa eu ver. Eu agradeço os irmãos. Olha só, eu achei que tinha levado. Essa Bíblia está reunindo, viu? Ela nem sai do local, irmão. Graças a Deus. É que a gente pega umas Bíblias novas, né? E eu tava pensando, puxa vida, Senhor, que coisa, né? Falar com os irmãos, estou sem Bíblia nessa manhã. Aí eu lembrei que um dia o irmão Deus foi para Penápolis, esqueceu a Bíblia dentro da mala. Ele falou, puxa, olha que pregador que eu sou. Pregador que é esse, irmão? Visitando os irmãos a primeira vez, que acha a Bíblia dentro da mala, e a mala tinha senha e ele esqueceu a senha da mala. Aí os irmãos teve que quebrar a mala dele na chave de fenda lá para poder pegar a Bíblia dele. Mas ele pregou sem Bíblia aquele dia. Falei, então não, tá bom. Eu ainda nem cheguei ao ponto do irmão Delcio, né? Então, nem no crescimento e nem no esquecer da Bíblia, eu não tô igual a ele ainda. No capítulo 8, versículo 35, irmãos. Quem pode ler? Pode ler na sua versão mesmo. Realizada a tenda da reunião, permanecereis dia e noite por 7 dias, vigiando a ordenança de Yahvé, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Que interessante, irmãos. Você sabe que a família de Arão é uma figura da igreja. Assim como o sumo sacerdote é uma figura do Senhor Jesus. Então, os filhos de Arão é uma figura da igreja como família do nosso grande sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E o que Deus ordenou para os sacerdotes do Antigo Testamento? Vocês não vão se apartar da tenda da reunião. Interessante. Durante 7 dias, para que não morrais. Agora, baseado nesse texto, eu gostaria de ler essa carta do irmão Penton, onde ele vai mencionar algumas coisas sobre isso. Ele começa assim a carta. Amados irmãos, por anos tem sido a causa de muita gratidão que nossos membros têm sido exemplares em sua frequência. E, portanto, ao enfatizar a adoração, estou meramente fortalecendo o que já é forte, no caso da Assembleia dos Irmãos ali. E faz bem relembrarmos o fato incrível que há pouco tempo, em 1854, era ilegal, ele está dizendo assim, era ilegal em 1854, que mais de 20 pessoas pudessem se reunir para oração em um salão que não fosse licenciado pela lei inglesa. Ele está dizendo, olha, há pouco tempo atrás, se mais de 20 pessoas se reunissem, poderia todo mundo ser preso. Eu faço bem lembrar vocês disso, ele diz, lá na Inglaterra, né? Como devemos usar em plenitude o nosso privilégio tão recente e talvez tão precário? E aí ele continua, o tipo das reuniões da igreja visto no Antigo Testamento. Os sacerdotes consagrados na pia de bronze, pelo toque do sangue na orelha, no polegar e na mão e do pé,
eram trancados, olha só isso aqui, irmãos. Essa é a ordem que está implícita nesse versículo. Eles eram trancados com o sumo sacerdote por 7 dias. Quem aqui é sacerdote? Levanta a mão. Amém. Levanta a mão, irmãos. Você crê que o Senhor Jesus te tornou parte do sacerdócio? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Apocalipse 1,6. Se você está com dúvida, pode ler lá. E nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, nós somos sacerdotes e o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Então, nós temos que ver a tipologia de Levítico aqui. O Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, com os seus muitos filhos, os filhos que Deus lhe deu, como... Quem foi o irmão que leu essa manhã? Foi o... Como é que é o nome do irmão mesmo? Diego. Diego, né? Porque tem um Diogo aqui, então lá é Diego. Diogo. O irmão Diego leu lá. O Senhor Jesus como pai da nova família sacerdotal. Claro que o pai é o Deus Pai, irmãos, mas no que diz respeito à economia da salvação do sacerdócio, o Senhor Jesus é aquele que nos compartilhou a sua vida. Ele é o grande sumo sacerdote da casa. Ele fala, eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Porque ele é o segundo homem e o último Adão. Ele inaugurou uma nova raça nele mesmo e nos fez sacerdotes. Então, aqui está falando assim, ó. Os sacerdotes consagrados na pia de bronze pelo toque do sangue na orelha, e no polegar, e na mão e no pé, eram trancados com o sumo sacerdote por 7 dias, até o 8º dia. Arão, até que no 8º dia, Arão viesse para abençoar a multidão reunida. Também nós, agora ele aplica para nós, também nós, os sacerdotes de Deus, consagrados na lavagem batismal. Então diz que há uma aplicação da pia de bronze na lavagem dela com o batismo. O lavar da regeneração, o lavar ligado à regeneração, de acordo com Tito 3,5. Tendo entrado no serviço com uma orelha purificada com sangue, então agora nós ouvimos o Senhor, para ouvir, polegar purificado com sangue para trabalhar e um pé purificado com sangue para andar, agora somos ordenados a permanecer dentro da igreja de Deus. Está vendo a figura e a realidade? Lá o sumo sacerdote com os sacerdotes, aqui o Senhor Jesus com todos nós. Aleluia. Dentro da igreja de Deus, a tenda da reunião. Aí ele diz assim, trancados dentro da igreja de Deus até o 8º dia, ou seja, o dia da ressurreição, quando o Senhor retornar. Aleluia. Ficareis, pois, à porta da tenda da reunião, ele cita o versículo de Levítico, ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor. E ele continua, agora, dentro dessa tipologia, tinha um perigo que o sacerdote corria lá. Ele diz assim, o perigo de deserção é incalculavelmente grave, porque quem leu o versículo, irmão, né? Como é que termina o versículo? Falando que eles tinham que ficar dentro da tenda por 7 dias, para que eles não chegassem a morrer. Então ele diz assim, o perigo de deserção da tenda da reunião era muito grave. Deus proibiu o abandono do tabernáculo por parte dos sacerdotes. Mas ele não impedia se o sacerdote quisesse sair. Assim também, irmãos, o Senhor falou, não deixeis de congregar. Mas se o irmão não quiser, ninguém vai pegar você e prender você com uma corrente. Mas saiba, é um perigo. Você pode ir. Você tem liberdade para ir. Embora não está autorizado pelo Senhor. Mas se você quiser sair... Só que o que vai acontecer? Aí ele continua. Ele poderia abandonar o seu cargo, o sacerdote. Mas apenas para correr um perigo de vida. Pois está escrito... Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais. Paulo revela o solene antitipo dessa figura. Tá, por irmão Penton, Paulo é o autor de Hebreus, né? Então por isso que ele vai citar Hebreus aqui, citando um escrito por Paulo. Para mim é Lucas, ainda que Paulo estivesse por trás da carta, mas tudo bem. Ele diz que Paulo, o autor de Hebreus, seria melhor dizendo, revela o antitipo solene. Não deixemos de congregar-nos. E aí ele dá a razão. E ele diz que deixar de congregar, assim como o sacerdote abandonar o tabernáculo era um pecado,
O autor de Hebreus vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, e depois no versículo abaixo ele fala, porque se vivermos deliberadamente em pecado. Interessante isso, irmãos. Quando você lê assim, vivermos deliberadamente em pecado, o que você pensa que está falando ali? Pecado grosseiro, para prostituição, fornicação, beber e tal. Isso é viver deliberadamente em pecado. Só que o porquê, ou o pois, essa conjunção aí, pois ou porquê, é muito interessante porque o versículo 25 termina dizendo que nós não devemos deixar de congregar-nos, porque vemos que o dia se aproxima. Aí no versículo de baixo ele fala, porque se vivemos deliberadamente em pecado. Então, que pecado que ele tinha mencionado no versículo de cima? O deixar de congregar. Para o Espírito Santo, um crente abandonar a vida de reuniões é um pecado deliberado. Porque é o antitipo, aliás, do tipo de Levítico. Se o sacerdote abandonasse a tenda, ele corria perigo de vida por pecado deliberado. E agora o livro de Hebreus lança luz nesse ponto, falando, não deixe de congregar, não abandone a epissinagogue de agora, porque vocês sabem que aquele dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, é claro que naquele contexto de Hebreus era abandonar a reunião cristã para voltar para o judaísmo. Mas você pode voltar para qualquer coisa se você deixar as reuniões da igreja. Pecados antes vencidos criam raízes de novo. Qualquer outra coisa cria quando você se enfraquece na comunhão com os santos. Então ele diz assim, que esses dois versículos lançam luz no tipo do Antigo Testamento. E ele continua. Abandono da Assembleia é o primeiro passo em uma carreira de abandonar as últimas questões que nenhum homem pode prever. Neve nas ruas, porque lá engraçado ele falar isso aqui, porque na Inglaterra neva, né? Quem dera se nevasse aqui. Lá na Inglaterra neva. E aí muitos irmãos põem obstáculo para ir para a reunião porque está nevando. Então ele falava assim, ó, neve nas ruas é ruim para as reuniões, mas neve no coração é pior. As únicas razões que justifiquem a abstenção são razões, olha só isso aqui, irmãos, ele fala assim, ó, se você está desejoso de deixar as reuniões da igreja, então tudo bem, faça o seguinte, apresente uma razão para você deixar de reunir aqui, que você também possa usar no tribunal de Cristo. Porque se você não puder usar essa razão diante do Senhor aquele dia, não use ela diante da Assembleia aqui. Porque você pensa que o Senhor vai fazer o quê quando você estiver diante dele? Ele não vai questionar? Ele que está mandando. Então ele diz assim, as únicas razões que justificam o abandono da reunião são as que podemos apresentar sem temor no tribunal de Cristo. A devoção não sobreviverá por muito tempo se for isolada da comunhão com os demais irmãos. E aí ele continua aqui, ó. Assim também, a cada ano, a comunhão se faz mais imperativa, porque está dito na carta, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Erros sutis, ilusões fascinantes, correntes poderosas do mundo, todos estes se estabelecem bem além dos limites, e tender a eles é ser arrastado para fora. Muitos tropeçarão, pode-se pensar. Então devemos colocar nossos braços amavelmente em volta uns dos outros. O amor de muitos se esfriará. Então, temos de cultivar o amor. A iniquidade se multiplicará. E para que nós não sejamos pegos dessa apostasia da iniquidade, o que o autor de Hebreus fala para a gente fazer enquanto nós congregamos? Estimular-nos uns aos outros às boas obras. Você está vendo, irmão, que maravilhoso? A iniquidade, que é a anomia, que é o contra-regra, que é quebrar tudo que Deus havia ordenado. A igreja é o ambiente onde nós podemos nos estimular às boas obras. E ele continua. Muitos se desviarão da fé. Devemos então nos abraçar mais pertos e juntos de Deus. Dentro do calor do rebanho, nos provemos de vida. E conforme os lobos se aproximam, as ovelhas devem se ajuntar. Né? E aí ele vai falando outra coisa aqui, ó. Assim também,
Nossa oportunidade de servir juntos é grande. A Igreja de Deus não tem por finalidade ser um berçário para bebês eternamente, sendo curada de sarampos e tosses convulsivas. Ela deve ser um foco incandescente de boas obras, enredando o mundo em suas atividades beneficentes. O Dr. E.T. Pierson revolucionou o ministério do Sr. Springs de Filadélfia através de um simples conselho dado. Ele disse a esse irmão: meu irmão, seu campo não é sua igreja. O campo é o mundo. E sua igreja é a força motriz que, no estímulo das boas obras, ganha força para ter com o que trabalhar no mundo. Pois o Senhor Jesus disse: vós, coletivo, sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí tem mais só um pedacinho aqui. Eu vou concluir. Ele continua falando assim. Em Hebreus 10, versículo 24 e 25 ainda fala: exortando-nos uns aos outros e provocando uns aos outros as boas obras. Nos reunimos para promover um no outro todas as amáveis virtudes e atividades que desejamos para nós mesmos. Recomendo a você as palavras do Sr. George Miller, que disse: quão importante é para os filhos de Deus abrir seus corações uns aos outros, especialmente quando estão entrando em um estado de frieza, ou sob o poder de determinado pecado, ou em uma dificuldade especial. Irmãos, até isso nós temos que aprender. Né? Como um outro irmão leu aqui de manhã, acho que foi o Igor que leu, Filipenses, que ninguém deve buscar propriamente só o que é seu, senão também o que é do outro, porque vai ter pecados na sua vida que você não vai vencer sozinho, sem pelo menos você confessar um irmão para poder ser curado. Existe uma realidade de vida no corpo de Cristo. Muito impressionante isso, irmão. Sabe aquele versículo de 1 João, que diz assim: meus irmãos, se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, como é que continua? Pedirá e... Os irmãos lembram? Oi? É que o Diogo está citando certo. Eu queria saber se algum irmão... tem uma pegadinha aqui nesse versículo. Eu queria só chamar a atenção dos irmãos para o ponto aqui. É que a nossa versão, tradução João Ferreira, põe assim: pedirá e Deus dará vida aos que não pecam para a morte. Mas você sabia que essa palavra Deus dará vida não está no original? É claro, irmão, o tradutor, ao traduzir, ele entendeu que é Deus por meio da oração que vai dar vida. Não está errado. Mas a ênfase que João queria dar ali é da comunhão mútua dos membros, vivificando um ao outro, pelo simples fato de orar um pelo outro. Porque João diz assim, que o irmão que vê o irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e dará vida ao que não peca para a morte. Irmão, existe uma realidade. O irmão Atmani chamava isso de o fluir da unção de um membro para o outro. Ele conta, por exemplo, uma vez que ele estava enfermo e alguns irmãos, sem muita realidade, que o Senhor foram orar e não aconteceu nada. E de repente a irmã Barber fez uma oração com poucas palavras. Ela falou assim: ó Senhor, os mortos não podem louvar-te. Os que descem ao Sheol não te louvam. Cura o nosso irmão para que ele te louve. E ele sentiu vigor no corpo dele no mesmo momento. Então, um irmão vivifica o outro na intercessão depois de compartilhar a dificuldade. Não é à toa que Tiago fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Existem certas dificuldades que Deus vai permitir que você tenha até você ser quebrado do ego e se abrir. Claro, irmão, não é com qualquer irmão. Não é um irmão que começou a reunir hoje e não sabe nem ajudar ele mesmo. Isso aí tem que ser visto na comunhão com os irmãos que estão mais adiantados no Senhor, mas nós precisamos pedir ajuda uns aos outros. Ou no mínimo, né, quero dizer, algum irmão que seja muito íntimo seu em oração, que você possa abrir o coração. Isso tem que ser exercitado, irmão. Isso é um privilégio que nós temos. Quando a igreja ora, é diferente. Então, ele continua falando, né, que o George Miller, você sabe quem foi George Miller, né? O pai dos órfãos de Bristol. Aquele irmão que tinha um orfanato mais de um orfanato com mais de 10 mil crianças. E sustentou isso na oração por 63 anos. Ele fala isso, é ele que está falando aqui, as palavras que o irmão Penton colocou acerca do que ele disse. Ó.
É muito fundamental que se abram, né? E que tenham um companheirismo espiritual, principalmente quando estão enfrentando um estado de frieza ou sob poder de determinado pecado ou em uma dificuldade especial. Sei de minha própria experiência, o irmão Miller falando, quão frequentemente, quando sob o poder do pecado, a armadilha do inimigo foi quebrada. Então o irmão Miller está confessando que tinha pecados que ele não conseguia vencer sozinho, mas que a armadilha do inimigo foi quebrada. Quão frequentemente o coração foi confortado quando próximo a se sobrecarregar. Quão frequente, sob grande perplexidade, obtive conselho por meio de abrir meu coração a um irmão, em quem tinha confiança. Somos filhos da mesma família e devemos, portanto, ser auxiliadores uns dos outros. Deus compartilha seus dons entre seus filhos, mas não compartilha nenhum filho. E se a sua experiência é como a minha, você nunca irá encontrar um filho de Deus a quem ele não tenha mostrado alguma verdade ou dado alguma graça que não tenha sido transmitida também aos demais. E aí ele conclui a carta falando o seguinte: o galardão do congregar, do reunir e do estar junto. Como Deus valoriza essa tal comunhão. Então, está escrito em Malaquias, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Os irmãos lembram do contexto de Malaquias, um contexto de frieza, de antipatia com as coisas espirituais. Mas havia um grupinho lá que não deixava de estar junto, falando das coisas do Senhor uns aos outros. E aí o que diz aqui, ó? Deus atentava e ouvia. O Senhor atentava e ouvia. Gostando tanto da conversa, diz o Senhor Moody, que ele tomava notas do que era falado. Então, na hora que o Senhor via ali, aquele pouquinho de gente falando acerca ainda dele, ele falava, ó, quando não Deus falava, Miguel, toma o caderno aí. Eles estão conversando a meu respeito. Quando todo mundo está me abandonando, eles ainda se lembram de mim. Aleluia, Senhor. Irmãos, que privilégio que nós possamos nos lembrar do Senhor juntos, quando uma grande apostasia faz que as pessoas se esqueçam dele. Eu queria terminar falando isso aqui. O irmão Gino falou uma frase que tem ecoado muito no meu coração, para que eu possa, desejar que o Senhor possa me dar mais abnegação, possa me fazer mais aberto. O irmão Gino falava assim, há certas coisas que mesmo nós só poderemos dar para o Senhor agora. Nunca mais, nem mesmo na eternidade, nos vai ser permitido dar. Isso é muito interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia, quando nós estivermos glorificados, todos vão amar o Senhor. Mas amar o Senhor num tempo em que todo mundo está rejeitando Ele, é um privilégio que só vai ser agora. Nossa, Senhor, aleluia. Quando nós estivermos em glória, num corpo glorificado, certamente todos vão dar a devoção que o Senhor Jesus merece receber. Você sabia que esse dia do milênio é tipificado pela festa dos tabernáculos, né? E na festa dos tabernáculos tinha uma coisa interessante, irmãos. Os sacrifícios expiatórios de transgressão eram poucos. Você sabe que sacrifício que abundava lá? O holocausto. Era 3 vezes mais do que nas outras festas. Você sabe o que significa o holocausto? A devoção. Isso significa que no milênio Cristo vai receber muito mais devoção do que recebeu em toda a história da igreja. Como diz o irmão Newton naquele cântico que a gente cantou aqui, é débil agora o nosso coração e frio o sentir. A gente fala o nome de Jesus e não aquece o nosso coração. Mas ele fala assim, mais ao te vermos, vamos dar um louvor mais digno a ti. Aleluia. Liberto das amarras do pecado e da carne, nós vamos louvá-lo como ele merece. Mas sabe o que é o privilégio, irmãos? Nessa frase do irmão Gino é isso. Naquele dia todos vão amá-lo e vão dar o que ele merece receber. Mas você ter o privilégio de agora, no meio da dificuldade, dizer, Senhor, eu te amo, mesmo assim. E esse privilégio não vai acontecer mais. Há certas coisas que nós só podemos dar para o Senhor agora. Eu lembro, eu já ilustrei isso para os irmãos também, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto, né? A Bíblia fala que depois que ele foi tentado de todas as formas, os anjos vieram e o
serviram. Agora, conforme a gente viu aqui na primeira reunião, o Salmo 78 chama o Senhor Jesus de o pão dos anjos. Porque até os anjos se servem dele para poder serem mantidos. Santo Agostinho, no comentário dele de Salmo, fala: ó pão que até os anjos usufruem, que condescendeu em vir a nossa humilde terra, para também ser comido por nós. Irmãos, o Senhor Jesus banca os anjos, assim como ele banca toda a existência de todas as coisas. Mas você já parou para pensar que quando acabou a tentação no deserto, a Bíblia fala assim: então vieram os anjos e o serviram. Desculpa aqui, vamos usar um pouquinho a nossa imaginação. Imagine você, né? Quando chegou a hora que a tentação acabou, Deus enviou alguns anjos para poder fortalecer o seu filho que estava fraco e com fome. Irmão, imagine a empolgação desses anjos. Eles iam ter um privilégio que nunca mais ia se repetir. Porque eles sempre adoraram o Senhor e foram bancados pelo Senhor. Mas agora é um momento que eles vão falar assim: eu pude levantar ele enquanto ele estava fraco. Eu pude levar água para ele. Eu pude dar comida para ele. Eu pude sustentar aquele que nos sustenta. E um dia, irmãos, na eternidade os anjos vão adorá-lo, mas nunca mais vão poder fortalecê-lo numa fraqueza, porque não há mais fraqueza nele. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Há certos privilégios que nós só podemos usufruir agora. Se você perder agora, nunca mais vai ser te dado chance. Maria se antecipou para o sepultamento do Senhor. Nicodemos depois veio e derramou lá um monte de libra, mas Jesus já tinha morrido. Jesus não pôde estar para apreciar aqui. Então não deixemos de congregar agora, para poder testemunhar que nós o amamos quando todos têm esquecido do seu nome. Essa é a nossa honra, irmãos. Esse é o nosso privilégio. E o peso disso e o significado disso só vai ser mostrado para nós quando a glória chegar. Porque o Senhor Jesus fala, aliás, aqui o Senhor Yahvé fala em Malaquias: aqueles que me temiam quando todos me deixaram, eu escrevi um memorial do nome deles. E naquele dia que eu prepararei, eles serão para mim um particular tesouro. E eu os pouparei como um homem que poupa seu filho que o serve bem. E então vocês que não entendem agora meu coração, conhecerão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora é a hora do nosso privilégio, irmãos. Nós vamos um dia entrar na glória, mas esse privilégio vai ter passado para sempre. Um dia estaremos com Ele, mas nós podemos estar agora, e esse é o nosso privilégio. Eu vou concluir aqui o parágrafo do irmão Penton e paro por aqui. Ele diz assim: estes diamantes ocultos Deus vai elevar das montanhas do pó e finalmente estabelecer como pedras em uma coroa, ou como estrelas em um aglomerado de constelações, juntos na glória, pois eles abraçaram juntos durante o tempo do vitupério e da rejeição. Logo, reunamo-nos sempre, amados irmãos, pois nossa vinda influencia outros. A nossa regularidade nas reuniões tem um efeito estabilizador nas fileiras oscilantes que estão para cair. Pois apenas quando não tivermos graça para ministrar, olha só, agora olha como é que ele vai concluir aqui, irmãos. Pois apenas quando não tivermos graça para ministrar, nem pecados para confessar, nem bênçãos para ansiar, nem irmãos para amar, nem almas para santificar, nem perdidos para salvar, é que podemos ficar em casa com a consciência pura. Agora eu pergunto, tem alguém aqui que não tem bênção a ser almejada? Tem alguém aqui que não tem ninguém para pregar o evangelho? Tem alguém entre nós, irmãos, que não tem irmãos para amar? Ele diz assim: só quando isso tudo
Se você não tiver nada disso, aí você pode ficar em casa com a consciência tranquila. E porque melhor lugar, e também porque o melhor lugar para achar o pastor é no meio do rebanho. Amém. Aí ele termina, vosso nele, vosso irmão David Penton. Irmãos, que o Senhor possa colocar no nosso coração esse santo privilégio de sermos seu testemunho. Isso que a gente começou vendo, que desceu do alto, que foi o testemunho de Deus. Mas agora o testemunho que está na arca, também repartido no tabernáculo. Para a glória do Senhor. Amém? Eu paro por aqui, agradeço os irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar e nos manter ainda na sua presença, na comunhão nesse dia. Amém. Se algum irmão quiser orar, fique à vontade.